A vida de Viviane, no seu bairro tranquilo, era uma obra de arte da disciplina. Como manicure, ela trabalhava 6 dias por semana, de sol a sol, com a precisão de um relojoeiro. A mesa dela no salão era impecável, os esmaltes organizados por cores, os alicates afiados e a lixa na posição certa. Ela era conhecida pela qualidade e a agenda estava sempre lotada, sempre cheia, e o motivo para tanta dedicação era simples e inegociável: a casa própria. Vou tirar meus pais do aluguel, ela dizia a si mesma, olhando para a planilha de controle financeiro. Cada Pix recebido, cada gorjeta era minuciosamente registrada e a maior parte ia direto para o fundo da casa, uma reserva que crescia lentamente, mas com solidez. Aos 30 e poucos anos, Viviane não queria glamour, ela queria estabilidade. E no Tinder, ela buscava um homem que entendesse essa ordem. Foi então que apareceu o Danilo. O perfil dele era uma explosão de cores e emoção. Fotos em frente a telas gigantes de grafite, ele sempre com respingos de tinta na roupa, um cabelo desgrenhado charmoso e um sorriso que prometia aventura. A descrição era um manifesto. Artista plástico, a vida é uma tela em branco. Busca uma musa que não tenha medo do caos. Viviane, que nunca teve um pingo de caos na vida, sentiu-se irresistivelmente atraída por aquele perigo. O papo era intenso, diferente. Ele não falava sobre salário ou rotina, falava sobre cores, sentimentos, a adrenalina da criação. Ele a chamou de obra de arte ambulante e disse que o nome dela soava como uma cor. Você é uma cor que eu preciso pintar, Viviane. Você é a ordem que o meu caos procura. O match foi o convite para ela finalmente pisar fora da linha. O primeiro encontro foi no ateliê dele, um galpão alugado e vasto na zona portuária. Longe da ordem do seu mundo, Viviane estava nervosa, mas muito curiosa. Ao entrar, ela foi atingida por um delírio de desorganização. O chão estava coberto de tinta seca e úmida. Telas inacabadas se apoiavam umas nas outras como árvores tortas. Potes de pincéis sujos e pincéis limpos espalhados por mesas improvisadas. Havia um cheiro forte de tinta a óleo, água-rás e café frio. Era caótico, mas incrivelmente vital. Danilo a recebeu com um abraço caloroso, vestindo uma camiseta velha rasgada de propósito e com a mão suja de spray. Ele era charmoso, falava sobre suas obras com uma paixão que a fazia esquecer a sujeira debaixo dos seus pés. Não repare a bagunça, musa. O caos é a minha inspiração, ele disse rindo. Você, Viviane, é a minha linha reta. Senta aqui, vou te mostrar o que estou pintando. Ele a fez sentar num banquinho alto e começou a desenhar um esboço dela, falando sobre arte, liberdade e a mediocridade do trabalho de escritório. O beijo veio ali mesmo, no meio da bagunça, com o cheiro de tinta e a luz fraca do galpão. Foi um beijo profundo, cheio de promessas de uma vida sem regras. Viviane sentiu a adrenalina do artista. Era um beijo que a tirava da rotina e a fazia sentir-se viva de verdade. Mas enquanto se beijavam, o celular de Danilo tocou com uma música alta e irritante. Ele se afastou, olhando para a tela com uma careta de estresse. Droga, é meu fornecedor. A tela que eu encomendei para o evento da galeria não chegou. Eu não paguei o sinal total. E agora ele está ligando para cobrar. É um caos, Viviane. A vida de artista é sempre assim, no fio da navalha. Ele atendeu a ligação falando alto, brigando com o fornecedor, andando de um lado para o outro. Viviane, sentada ali, com o batom borrado e o cheiro de tinta, ouvia a briga e sentia um calafrio. O caos dele, que era tão atraente, era também a instabilidade que ela tentava evitar a todo custo. Mas a atração e a paixão eram maiores. Ao ir embora, Danilo a beijou rapidamente, mas com fervor. Você é incrível, Viviane. Você é meu antídoto, mas tenho que resolver essa emergência. Me liga amanhã, prometo que te levo para ver o mar. Preciso da sua energia para acalmar o caos. Viviane voltou para casa, o cheiro de tinta impregnado no seu vestido, sentindo-se uma heroína de filme. Ela tinha escapado da vida previsível e entrado na vida de adrenalina. Ela estava apaixonada pelo artista caótico,
sem perceber que o caos de Danilo teria um preço alto demais para o seu fundo de reserva. As semanas que se seguiram ao primeiro encontro foram um turbilhão emocional para Viviane. Danilo não era um homem estável, mas ele era vulnerável, e essa vulnerabilidade era a chave de sua sedução. Ele a bombardeava com mensagens apaixonadas no meio do dia, falando sobre como a disciplina de Viviane o inspirava a ser uma pessoa melhor. Ele a levava para ver o nascer do sol em lugares inusitados, citava poetas e a fazia sentir que sua vida simples era, na verdade, um porto de paz para sua alma atormentada de artista. Viviane se viu perdidamente apaixonada pela ideia de ser a musa que salvaria o gênio da desorganização. Ela limpava o ateliê dele, organizava os pincéis e trazia marmitas saudáveis, enquanto ele a observava, elogiando sua ordem mágica. Em troca, ele a dava adrenalina. O amor com Danilo era selvagem e cheio de emoção. Ela se sentia a única pessoa que conseguia acalmar o caos dentro daquele homem lindo e atormentado. Mas o caos tem uma conta a pagar. Certa noite, Viviane estava no ateliê, dobrando as roupas dele que estavam empilhadas num canto, quando Danilo entrou, pálido, com o celular na mão, teatralmente apoiado na porta. Meu Deus, Viviane, meu mundo acabou. Acabou, ele murmurou com os olhos marejados. O drama era instantâneo. Ele explicou, entre soluços falsos, que o aluguel do ateliê estava atrasado. O proprietário havia dado um ultimato, e se ele não pagasse nas próximas 24 horas, perderia o galpão, a chance de expor na galeria, e, mais importante, o sonho dele. Sem esse ateliê, eu sou apenas um funcionário de escritório. Eu me perco. Eu não consigo viver essa vida de mediocridade, Viviane. Eu não sou feito para isso. Ele choramingou. Viviane tentou acalmá-lo, sugerindo vender uma tela ou pedir um empréstimo. Mas Danilo tinha a resposta pronta. Não dá tempo. O banco me negou. Eu sou um artista, Viviane. Eu não sei fazer conta. Se eu perder isso, eu perco a minha essência. E se eu perder a minha essência, eu perco você. Aquela última frase foi o golpe de mestre. Ele a havia enquadrado. Ajudar ou perdê-lo? Viviane se lembrou do medo de perder o homem emocionante que a tirava da rotina. Ela se sentiu culpada e egoísta por ter tanto dinheiro guardado. Afinal, a casa era só um monte de tijolos. Danilo era um gênio em risco. Ela foi para casa, abriu sua planilha de reserva e, com a mão tremendo, fez o Pix. O dinheiro que ela havia juntado com tanto suor voou para a conta dele. Na manhã seguinte, Danilo estava radiante. Você me salvou, minha musa. Nenhuma mulher jamais fez isso por mim. Agora eu sei que você é a mulher da minha vida. Juro que te devolvo em 2 semanas, ele prometeu. Naquela noite, ele a levou para jantar em um lugar caro, ostentando que sua musa o havia salvado. Viviane se sentiu poderosa e amada. O medo de ter perdido o dinheiro foi ofuscado pela certeza de que ela era a única capaz de salvá-lo. Mal sabia ela que o dinheiro da reserva tinha acabado de comprar não a sua casa, mas a primeira dose do vício dele. O ciclo estava armado. Depois que Viviane emprestou o dinheiro do fundo da casa, o relacionamento com Danilo mudou completamente. Ela deixou de ser a musa para se tornar a âncora dele. Danilo tinha uma capacidade incrível de criar um drama novo, assim que o anterior acabava. Não era sobre traição, era sobre caos. Era a emergência da tela que rasgou, a modelo que desmarcou, o pneu do carro que furou, o chip do celular que parou de funcionar bem na hora de ligar para a galeria. A vida dele era uma sucessão de picos de adrenalina e abismos de desespero. E Viviane, com sua natureza organizada, sentia que era obrigação dela resolver tudo. Ela passava horas no telefone com fornecedores, fazia planilhas simples para ele e ia até o ateliê arrumar a bagunça que ele deixava. Seus fins de semana, que antes eram para cuidar de si mesma ou visitar os pais, agora eram consumidos pelos dramas de Danilo. A mesa de manicure dela, que era um santuário de ordem, começou a ficar bagunçada. Ela esquecia de comprar esmaltes, errava a contagem das clientes e passava os dias no salão com a cabeça nas contas de água e luz do ateliê. Viviane estava se tornando a Viviane de Danilo, e não mais a manicure focada que sonhava com a casa própria. A perda de identidade dela foi sutil.
Ela parou de usar as cores vibrantes que amava, porque Danilo dizia que cores fortes competem com a arte dele. Ela parou de falar sobre o sonho da casa, porque ele a fazia sentir que aquilo era um desejo medíocre, sem arte. Ele a manipulava com culpa. Quando ela sugeria que ele fosse mais organizado ou arrumasse um emprego temporário, ele reagia com uma dor teatral. Você não entende o que é ser artista, Viviane. Você quer me ver preso numa vida pequena de 9 às 5? Você quer matar o meu gênio? Você é igual a todos os outros. Eu achei que você era diferente. Achei que você me amava pelo meu caos. Imediatamente Viviane recuava, se sentindo culpada e egoísta por querer estabilidade. Ela se desculpava e voltava a resolver os problemas dele. E depois de uma briga dessas, a reconciliação era sempre explosiva. Ele a beijava com fervor e dizia: "Eu te amo porque você me acalma." Ela tinha se tornado a droga de estabilidade de um viciado em crise. A promessa de devolver o dinheiro em 2 semanas simplesmente evaporou. Sempre havia uma nova desculpa. O comprador da galeria atrasou o pagamento. Ele precisou investir em materiais novos, um amigo precisava de ajuda. Ele nunca pedia desculpas pela falta do dinheiro. Em vez disso, ele a presenteava com migalhas de arte. Um esboço dela, um quadro pequeno, uma camiseta que ele mesmo pintou. Essa tela vale muito mais que um aluguel, musa. É o meu coração. É a minha gratidão. Viviane aceitava porque a emoção e a beleza do gesto pareciam mais valiosas que o dinheiro suado. Ela estava presa numa montanha russa. A adrenalina da crise, a paixão da reconciliação, o peso da culpa, o alívio de resolver o problema e a recompensa superficial da arte. O sonho da casa própria estava sendo sacrificado, tijolo por tijolo, para manter o estilo de vida caótico de Danilo. O caos dele não era mais um charme, era uma doença que estava infectando a vida organizada de Viviane, e ela estava se tornando sua cúmplice. 3 meses se passaram no turbilhão que era a vida com o Danilo. O dinheiro do aluguel nunca foi devolvido, a bagunça no ateliê só piorou, e eu, Viviane, estava completamente exausta, mas ao mesmo tempo hipnotizada por aquele ciclo de caos e reconciliação. Foi então que ele veio com a sua grande ideia. Musa, eu tenho o projeto da minha vida, um painel para uma galeria internacional. Mas eu preciso de inspiração. A minha arte precisa de novos horizontes, de cores diferentes. Nós precisamos viajar. A proposta era uma viagem de 2 semanas para o Nordeste. Um vilarejo de pescadores no Ceará, onde ele dizia que a luz e o mar seriam a faísca para a sua obra-prima. Essa tela vai me fazer famoso, Viviane. Ela vai valer 5 vezes o que você me emprestou. Eu só preciso de mais um empurrão para os custos iniciais da viagem, a hospedagem básica e os materiais. É um investimento, musa, um investimento na nossa liberdade. O valor desse empurrão era gigantesco, R$ 8.000. Era praticamente todo o resto do fundo da casa que eu tinha. Eu pensei nos meus pais, nos meus anos de trabalho duro, mas o Danilo me encurralou com aquela promessa de futuro e uma chantagem emocional que me deixou sem saída. Se essa obra for um sucesso, nós não teremos que nos preocupar mais com dinheiro, Viviane. Viveremos da arte. Eu vou te dar a casa, o ateliê, tudo. Mas se você não acreditar em mim agora, no meu momento de maior fragilidade, então você não me ama de verdade. Você está escolhendo tijolos em vez de arte. Eu não queria ser a mulher que matou o gênio. Num ato de desespero e cegueira apaixonada, eu transferi o dinheiro. A tela do meu aplicativo do banco mostrava um valor irrisório. O sonho da minha casa própria estava oficialmente em colapso. A viagem, que deveria ser pura inspiração, foi um desastre caótico. Fiel à sua natureza, o Danilo perdeu o voucher da primeira hospedagem. Claro, quem teve que pagar uma pousada de última hora com o cartão de crédito pessoal fui eu. Ele gastou a maior parte do dinheiro em materiais de arte caríssimos que ele nem sequer usou, e as contas de restaurante se acumulavam, porque ele sempre esquecia a carteira, ou o banco bloqueou o cartão por fraude. A única coisa que o Danilo não perdeu foi a capacidade de fazer drama. Um dia, ele se cortou de leve com um estilete e transformou aquele pequeno ferimento
numa crise de emergência médica que consumiu o resto do dinheiro em farmácia e táxis. O auge da ironia veio na volta. No aeroporto, o Danilo percebeu que tinha perdido a mochila com as anotações essenciais e, pasmem, a metade da passagem de volta. Ele olhou para mim com aquela cara de desespero. Viviane, meu amor, o caos me persegue. Eu preciso que você use seu último limite do cartão para comprar essa passagem. Eu te juro, na volta eu vendo a primeira tela e pago tudo. Se não fizermos isso, eu perco a reunião de lançamento. Eu perco tudo. Eu olhei para o meu cartão de crédito, já no limite. Eu estava sem o dinheiro da minha reserva, endividada e exausta. Ali, num aeroporto a quilômetros de casa, eu me senti presa no vício em adrenalina daquele homem irresponsável. E eu comprei a passagem. Ao chegar em casa, de volta ao meu bairro tranquilo, eu abri a planilha no meu computador. A coluna do fundo da casa estava praticamente zerada. O dinheiro que eu juntei com o suor de anos de manicure e horas extras tinha sido completamente drenado para sustentar o caos do Danilo. Ele me beijou, prometeu que a obra de arte seria um sucesso e que a nossa vida, a partir dali, seria livre de preocupações. Mas pela primeira vez, eu não acreditei. O amor por ele ainda estava ali, forte, mas o amor pelo meu sonho era maior. Eu não me sentia uma musa, eu me sentia uma idiota. Eu tinha trocado a estabilidade e a segurança da minha família pela emoção tóxica de um artista que nunca iria crescer. O próximo caos do Danilo não seria sobre aluguel. Seria sobre dívidas que me atingiriam diretamente. A crise final estava muito próxima. A viagem ao Nordeste, que deveria ser um sonho, deixou a Viviane exausta e endividada. Mas o pior é que o dinheiro para comprar a casa própria, o fundo que ela guardava com tanto esforço, estava zerado. A mãe dela, que sempre acompanhou a disciplina financeira da filha com orgulho, percebeu na hora que algo estava muito errado. O confronto aconteceu na cozinha, num domingo. A voz do pai era calma, mas firme. Filha, cadê o dinheiro da reserva? O valor para dar o lance no consórcio semana que vem não está mais lá. O que aconteceu, Viviane? A pergunta foi como um soco. Viviane tentou mentir, mas a mãe a interrompeu com os olhos cheios de preocupação. É esse Danilo, filha. É esse artista. Ele está te sugando. Você não dorme. Não tem tempo pra gente. E o ateliê dele virou sua segunda casa. Ele pode ser lindo, mas o caos dele está consumindo você e o seu futuro. Você deu o dinheiro da nossa casa para ele? A dor da Viviane se misturou com uma defesa cega. Ela amava os pais, mas amava ainda mais a ideia de ser a salvadora de um gênio. Vocês não entendem. É arte. Ele é um gênio e eu precisei ajudar. Esse dinheiro vai voltar com lucro. É um investimento no nosso futuro. Vocês são antiquados. Só pensam em tijolos e rotina. Essa conversa só deu mais munição para o Danilo. Viviane correu para o ateliê, chorando, e contou tudo. A reação dele foi imediata e calculada. Ele não a consolou, ele a culpou. Eu sabia, Viviane, eles têm inveja de nós. Eles não suportam ver você feliz, vivendo a vida sem rédeas. Eles não te amam, Viviane. Eles amam o seu dinheiro e a sua obediência. Ele a abraçou sussurrando. Ninguém te entende como eu. Só eu amo o seu caos. Eles estão te manipulando para que você me deixe. Ele a fez duvidar da própria família, transformando o cuidado deles em manipulação. O resultado foi devastador. Viviane parou de atender as ligações dos pais. Se isolou no ateliê com Danilo, convencida de que só ele a entendia. Enquanto isso, o caos de Danilo só aumentava. Ele começou a beber mais para lidar com a pressão. As dívidas da viagem viraram um pesadelo. Em um ato de desespero, Danilo pegou o cartão de Viviane para comprar materiais caríssimos, dizendo que a musa tem que investir na obra que vai nos salvar. Quando a Viviane viu a fatura, a paixão cega finalmente deu lugar à dor. Danilo, nós estamos afundando. Eu vou perder meu nome, meu crédito, o salão, ela gritou. Ele a olhou sem remorso. Calma, por que tanto drama? É só dinheiro. Você está exagerando, ficando louca como seus pais. Se você não consegue lidar com o caos, é porque você é medíocre e não merece o meu amor. A palavra medíocre foi o alarme final. Viviane percebeu que não estava ficando louca. Ela era uma mulher trabalhadora que tinha sacrificado tudo por um homem que a estava destruindo.
O sonho da casa própria tinha virado a garantia das dívidas dele. A crise final chegou de forma silenciosa e, ironicamente, por causa de um momento de estabilidade. A grande exposição da galeria, onde a obra inspirada na viagem ao Nordeste seria lançada, finalmente aconteceu. Eu estava lá, linda, tentando ignorar os telefonemas de cobrança do meu cartão de crédito. Eu sorria ao lado do Danilo, que estava no auge de seu charme. Ele era o artista boêmio, o centro das atenções, e eu era a musa que ele apresentava a todos. E a tela vendeu. Não pelo preço absurdo que ele prometeu, mas por um valor modesto, ainda assim significativo. Naquela noite no ateliê, eu abracei o Danilo, cheia de esperança. Meu amor, a obra vendeu. É a nossa chance. Vamos pagar o meu cartão. E o que sobrar, a gente coloca na reserva da casa. Vamos, por favor, ter uma noite de ordem. Vamos pagar as contas. A reação dele foi de um frio desinteresse. Ele pegou o dinheiro da venda, jogou sobre a mesa cheia de tinta e sorriu com arrogância. Pagar conta? Não, Viviane. A vida não é pagar conta. A vida é investir. Eu preciso desse dinheiro para comprar um novo material que vai me garantir a próxima obra de arte, que essa sim vai me deixar rico. E eu preciso de um presente. Eu mereço um presente, depois de tanto caos. Ele pegou uma parte do dinheiro e simplesmente saiu, dizendo que ia comprar uma roupa nova e um equipamento de som para o ateliê. Eu fiquei sozinha, no meio da bagunça, com o cartão de crédito no limite e o dinheiro da venda sumindo pela porta. Naquela noite, eu sentei na cadeira dele, ao lado dos pincéis sujos e das latas vazias de spray. Eu não estava mais com raiva, estava com uma lucidez cortante. Percebi que o caos dele não era um estilo de vida, era uma doença crônica. Ele não queria que a vida melhorasse. Ele era viciado em crises de adrenalina e eu era a pílula enfermeira que ele usava para curar a ressaca emocional. Se as contas estivessem pagas e o aluguel em dia, ele perderia a desculpa para o drama. Ele me chamou de medíocre por querer estabilidade. Ele me fez sentir egoísta por querer pagar a casa dos meus pais. Ele me isolou da minha família. Eu peguei o celular e liguei para o meu pai. Minha voz estava embargada, mas firme. Pai, me desculpa, vocês tinham razão. Eu errei. O dinheiro da reserva se foi. Ele pegou tudo. A voz do meu pai era de alívio. Filha, o dinheiro se recupera. A sua sanidade não. Volta para casa. Estamos aqui. Quando o Danilo voltou, horas depois, animado com as novas compras e com um sorriso lindo, me encontrou arrumando minhas coisas em uma mala de mão. O que você está fazendo, musa? Vai dormir aqui? Não vamos brigar. Eu trouxe vinho, ele disse tentando me beijar. Eu me esquivei. Olhei para ele e não senti mais nada além de vazio. Eu estou indo embora, Danilo, e estou levando a única coisa que me resta, a minha ordem e o meu foco. Ele ficou histérico. Você não pode fazer isso. Eu sou um artista. Eu te amo. Você é a minha inspiração. Sem você, eu me perco. Eu olhei para ele com a clareza de quem acabou de se salvar de um incêndio. Você se perderia com ou sem mim, Danilo. Eu sou uma manicure que trabalha duro para comprar uma casa para os pais. E você é um menino lindo que não consegue pagar o próprio aluguel sem culpar os outros. Você me ensinou que a vida não é só sobre tijolos. Você estava certo. Mas você também me ensinou que a vida precisa de alicerce. E o seu amor é areia movediça. Eu não posso construir meu sonho com você. Viviane voltou para a casa dos pais em Vila Isabel. E, para sua surpresa, foi recebida com alívio, não com julgamento. A casa que ela tanto temeu perder era agora seu único lugar seguro. O caos do ateliê de Danilo ficou para trás, mas as dívidas em seu nome, não. A primeira semana foi de dor e vergonha. Ela precisou recontar a história para os pais, mostrando a planilha zerada e as faturas do cartão no limite. A reação deles foi um bálsamo. O pai dela disse: Filha, o dinheiro a gente recupera. Você é trabalhadora, mas se você tivesse ficado, teria perdido a sua vida. O homem viciado em crise não cura, ele se alimenta. Que bom que você se salvou. Viviane chorou, pediu desculpas e prometeu que jamais colocaria o sonho da família em risco novamente. Ela bloqueou Danilo em tudo. Ele até tentou ligar de outros números com chantagem emocional, dizendo que estava no fundo do poço sem ela. Mas a lucidez de Viviane já era mais forte. O foco dela voltou totalmente para sua mesa de manicure. Ela retomou a disciplina espartana, trabalhando horas extras e atendendo clientes a domicílio. Lentamente, começou a reconstruir o fundo da casa.
A planilha voltou a ser seu guia. A vida não era mais emocionante, mas era plena. Ela não buscava mais um artista atormentado ou um deus grego. Ela buscava um parceiro. 6 meses depois, ela conheceu Alex. Ele era professor de história, divorciado, com um sorriso gentil. Não tinha a beleza de Léo, nem o charme caótico de Danilo. Ele tinha um carro simples e morava em um apartamento modesto. Seu único vício era ler. O primeiro encontro foi numa biblioteca, seguido de um café. O papo era sólido, adulto e real. O relacionamento com Alex se construiu sobre o alicerce que faltava com Danilo. Ele perguntava sobre o dia dela, sobre o estresse no salão e se interessava pelo fundo da casa, não para pedir dinheiro, mas para ajudá-la a pesquisar as melhores taxas de financiamento. O amor deles era maduro e sem adrenalina. Não havia drama no café da manhã, nem crises existenciais. Havia paz. Viviane percebeu que havia trocado o vício tóxico do caos pela saúde emocional da estabilidade. O amor de Alex não era a chama que a queimava, mas o calor que a aquecia. 2 anos depois, Viviane estava em frente a um prédio simples, com as chaves e a escritura nas mãos. Ela conseguiu. Com a ajuda da família e sua disciplina, comprou um apartamento modesto para os pais. Na noite em que entregou as chaves, Alex estava ao seu lado, segurando sua mão com orgulho. Ele disse emocionado: "Você me ensinou que a vida não precisa de caos para ser maravilhada. Sua ordem me fez acreditar no meu próprio sonho." Viviane olhou para Alex. Ele não era um deus grego nem um gênio atormentado. Ele era o homem que a enxergava e que a fazia sentir que sua vida simples era a maior das obras de arte. A manicure sonhadora pagou um preço alto, mas no final escolheu o que era sólido, honesto e real. Ela escolheu a paz. E chegamos ao final de mais uma história. Se vocês gostaram deste vídeo, deixem um like. Isso vai me ajudar a fazer o canal, que ainda é muito pequeno, a crescer e me estimular a continuar a criar mais vídeos para vocês. Aproveitem para se inscrever e seguir o canal. Cliquem no sininho para serem notificados de novos lançamentos. Te aguardo no nosso próximo vídeo. Até a próxima!